Vamos lá. Você tem uma história de completa transformação. Primeiro que você estudou num grande colégio do Rio de Janeiro, um colégio tradicional. Depois você seguiu uma carreira profissional Sim. que é o sonho de muitas mães, de muitas avós, né? É, Mas você não seguiu. Você, em determinado momento, mudou o seu jogo. sim. Como é que foi isso? Olha, eu estudei no São Bento, eu venho de uma família tradicional, mas que tinha sofrido um declínio financeiro muito importante. Então, meu avô era o provedor da minha família, que viveu tempos áureos, mas ele sofreu um acidente que perdeu a capacidade produtiva. Então, minha família viveu um declínio financeiro. Eu não peguei a época das vacas gordas, eu peguei a época das vacas magras. Mas eu soube de histórias muito interessantes da minha família. Minha avó viajando, minha avó trocando de carro, e eu não peguei isso. Eu peguei a minha avó vendendo o último carro que ela teve porque não podia mais ter carro. Então, eu não vi essa parte de prosperidade da minha família, mas eu soube que existiu. Hum. Eu peguei a fase em baixa, né? Foi no ano que eu nasci que meu avô sofreu um acidente, então, na minha vida, eu não vi essa época das vacas gordas. Então, de alguma forma, a minha família sempre fez o melhor pra mim. Então, eu estudei no Colégio de São Bento, que é o melhor colégio do Rio, mas eu Uhum. tinha bolsa lá. Minha avó lutou para ter uma bolsa. Eu fiz cultura inglesa, eu estudei inglês, mas eu tinha bolsa também. E a bolsa não era integral, era uma bolsa parcial que a minha família se juntava. Minha madrinha ajudava, minha tia-avó ajudava. Cara, quem podia ajudava para eu poder ter a educação que eu tive. E o que os pais querem para os filhos é o que é melhor na cabeça deles. Uhum. Então, eu sou muito grato porque a minha família permitiu que eu escolhesse qualquer profissão que eu quisesse, desde que fosse direito, engenharia ou medicina, né? Como várias das famílias Sim. tradicionais, né? E, cara, medicina, eu não tive coragem, porque não sei qual é a sua visão, né? Eu tenho admiração profunda por médico. Minha esposa é médica, meu irmão é médico, meu sogro é médico, minha cunhada é médica, todo mundo é médico. Eu me cerco de médico porque eu admiro muito médico, sem querer diminuir as outras profissões. Claro. Mas, sei lá, o técnico de computador, é incrível o que ele faz. Ele abre o computador e conserta o computador. O médico, ele faz isso com gente. Uhum. E eu acho bem top. Nada de errado com técnico de computador, mas cara, o que o médico faz é incrível. Só que para você ser médico, invariavelmente durante a faculdade você vai ver gente morrendo. Você tem que normalizar a morte. E eu não tô pronto para isso. Eu quero que a morte ainda seja algo místico, algo mágico, algo que eu não quero que vire trivial na minha vida. Pelo contrário, eu quero esbarrar o mínimo possível com isso ao longo da vida. Faz sentido? O médico ele tem que se dessensibilizar com a morte. Claro. E eu não estava pronto para isso. Se eu tivesse coragem, talvez eu escolhesse ser médico. Engenharia não rola porque, cara, os números, eu não sou o cara dos números. Aí sobrou direito. Eu achava que falava bem, sempre fui comunicador, sempre fui reclamão, sabe? Das carreiras tradicionais foi a que você se sentiu mais Foi o que sobrou. confortável Foi para o que fazer. sobrou, irmão. Essa é a verdade. Eu quero direito. Quero não. Eu lembro que eu cheguei em casa falando, mãe, quero fazer filosofia. Eu quase apanhei. Então, assim, não era uma opção. E eu lembro que a minha avó falava, eu sempre fui apaixonado por música, né? Tenho várias guitarras, amo guitarra nos meus eventos, eu toco guitarra no final. A minha avó falava, ó, faz uma faculdade séria, na visão dela, direito, engenharia ou medicina, e depois faz o que você quer mesmo. Foi assim, gente. É. Alguém aí em casa viveu alguma coisa parecida? Tipo, pôde escolher livremente entre 3 profissões? Então, Se bem que eu acho que isso é uma coisa muito da nossa geração, né? acho que agora tá diferente já. Com 20, quem tem 20 anos hoje talvez não passe por isso. Eu acho que isso caiu, né? Mas eu tenho 37, você tem quantos anos? 41. Cara, era direito, engenharia ou medicina e Sim, acabou, claro. entendeu? Administração veio um pouco depois. Eu lembro que eu tive um amigo do colégio, o Sacha, que fez administração. Mas os próprios colegas olhavam, tipo, como uma coisa menor, assim, tipo, coisa doida, né? Na nossa época de criança, jogar videogame era só uma diversão e para muitos era só perda de tempo. Hoje é uma grande profissão, Uhum. rentável, que Uhum. coloca as pessoas como celebridades, né? Uhum. Então, É um esporte como qualquer outro, o né? tempo muda e as pessoas mudam. Beleza. Você passou para direito. Você Passei. concluiu a faculdade, você trabalhou, como é que foi isso? Cara, eu entrei na faculdade e eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? E eu sempre fui estudioso, eu sempre fui dedicado. Então, eu entrei no FRJ e, cara, quando eu não escolhi o direito, eu não quis o direito, né? Mas já que eu tava ali, vamos mudar o mundo com direito. Eu vou mudar o mundo com isso aqui. E a maioria dos meus amigos no primeiro, segundo período não gostava do direito e se apaixonou no terceiro, quarto, quando entra penal, entra as matérias mesmo do direito, né? Mas- Por assim dizer. Eu fui o contrário. Quando eu entrei, tinha filosofia, tinha várias coisas que eu gostava. Nossa, teoria geral do direito. Cara, quando entrou no direito de verdade, assim, por assim dizer, irmão, eu não gostei muito do que eu vi lá. Quando
Eu entrei na faculdade e eu achei que eu ia mudar o mundo com direito. Conforme eu fui entrando ali, eu vi que era mais provável que aquele mundo me mudasse. Faz sentido? Claro. Você começa a ouvir coisas esquisitas, tipo... Cara, coisas estranhas. Não sei se eu Sim. quero entrar em Não, detalhe. fica à vontade. Pô, eu fica à tenho vontade. uma conhecida lá que ela era estagiária e ela levava um envelope lá pro cara. Aí uma vez o envelope caiu no chão e era dinheiro, Uhum. sabe? Uhum. Você, às vezes, tinha que lançar... Graças a Deus, eu nunca tive que passar por nada disso, mas perto de mim, amigos falando coisas que... tem que lançar isso aqui no relatório do cliente. É um valor para, sei lá, propina, alguma coisa. Sim. Existe isso. Sim. E aí eu falei, cara, talvez, ao invés de eu mudar o mundo, esse mundo me mude. Sei lá, porque eu tô vendo que as pessoas estão normalizando o absurdo. E aí eu falei, cara, esse troço é esquisito demais pra mim. E eu tentei me encontrar no direito. Eu primeiro estagiei na Justiça Federal, perdão, na Defensoria Pública, Que legal. de graça. Que legal. E não era só de graça, eu tinha que pagar, né? Porque às vezes vinha algum assistido Sim. que pra gente fazer a petição inicial dele, o cara tinha que tirar xerox, a cópia Ele lá não do documento. O cara não tinha 15 centavos, sacou? E aí a gente tinha que pagar pro cara, senão ele ficava sem a ação dele, né? E aí depois eu fui pra Defensoria Pública, aí eu já ganhava 400 e poucos reais e tal. Aí depois eu fui Não, pra... você começou na Defensoria, Perdão, eu comecei na Defensoria, depois eu fui pra Justiça Federal. a Justiça Federal. Aí já ganhava 400 e pouco, era muito melhor, cara, fazia muita diferença. E aí depois eu fui experimentar, entre aspas, o lado negro da força, fui pro escritório, né, pra iniciativa privada e tal. E cara, eu trabalhei com direito tributário, que era uma parte que não tinha chororô, né, porque, pô, penal, muito sinistro. Área civil, sei lá, confusão entre gente, família, cara, tudo esquisito. Tributário, não tem chororô, né? A empresa pagou um tantão de imposto, eu consegui reverter aquilo, recuperar uma parte, a gente fica com uma parte disso. Me parece bom. Sim. Se não conseguir, a empresa já pagou mesmo, ninguém chora. Fez sentido pra mim. Falei, cara, isso aqui talvez seja um caminho pra mim. E eu gostava da coisa ali, e eu era um bom estagiário, eu ia ser efetivado ali. Então, só pra resumir, né? Talvez a gente tenha ficado tempo demais nisso. Eu gosto das coisas com início, meio e fim. Eu sabia que aquilo não era a minha coisa, mas eu fui até o final. Me formei na UFRJ, passei lá na OAB, tenho uma carteirinha vermelha. Olha Não sei aí. direito pra que serve, mas a minha mãe e minha avó ficaram muito orgulhosas, né? E não era esse o plano, eu podia É. passar e depois fazer o que eu quisesse. Então, literalmente, eu peguei a carteirinha e falei assim, toma, sabe? Tipo, toma aí. E, cara, eu vivi uma situação não muito fácil pra mim na época do escritório de direito, né? Eu tenho um amigo que nunca foi meu melhor amigo. Ele nunca foi, assim, uma pessoa super importante na minha vida, mas lembra que eu estudei no São Bento a vida inteira? Sim. Ele estudou lá da primeira série até a sexta série, aí ele saiu. E antes disso, no CA, no MOP, a gente estudou junto também. E eu nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha casa, mas a gente se cruzava muito. Ele tava Pegava o sempre mesmo lá. ônibus pra ir pro colégio. Imagina um personagem que não é o personagem principal da sua vida, mas que sempre esteve ali por muitos anos. Mas você entendeu? viu crescer, né? Eu vi crescer, literalmente. Então, cara, conheci, tipo... Depois a gente se afastou um pouco quando ele saiu do colégio, mas depois eu fiz pré-vestibular no QI e ele tava estudando no QI. E aí depois a gente fez direito. Eu fiz na FRJ, acho que ele fez Cândido, sei lá qual faculdade que ele fez. Então a gente não estudou na mesma faculdade, mas Sim. tinha jogos jurídicos, viagem lá. Cara, a gente se via sempre, os mesmos lugares. Então, ele não era meu melhor amigo, mas tava sempre ali. É uma jornada de talvez 15 anos. Eu não sei fazer conta, né? Mas eu acho que sim, né? 8 mais 3, sei lá. Acho que sim, cara. Acho que sim. E esse amigo encerrou a própria vida, ele se matou. Num dia de semana, assim. E eu tava no escritório, e aí chegou a notícia, e os amigos falando, e cara, não era meu melhor amigo, mas me abalou muito, porque, me diz você, o comum é que até a época da faculdade todo mundo perca alguém, todo Sim. mundo tem um amigo, um conhecido que morre, Sim. mas normalmente é de causa natural, doença ou acidente, é comum, eu falo com as pessoas, todo mundo perdeu alguém, cara, você perdeu alguém sobre alguém que morreu? Sim. Sim. Todo mundo tem, só que cara, dessa forma não é o Não. comum, né? E aí mexeu muito comigo, porque nunca tinha visto algo assim tão perto assim. E aí eu lembro de falar com o meu chefe na época, eu falei, doutor, cara, não consegui trabalhar hoje. Fiquei perturbado com isso aqui, meu amigo se matou. Você tinha quantos anos na época? 20 e poucos, né? Eu não É. sei fazer conta. Eu sou ruim com esse É. negócio eu não sei. 20 e poucos. Tava no final da faculdade de Direito, ainda estagiário, antes de me formar. E aí o meu chefe na época, e só pra deixar claro aqui, tenho profunda admiração por ele, reconheço o profissional que ele é. E cara, por um tempo isso foi uma coisa incompleta na minha vida, mas na época foi muito duro, porque
E hoje eu sei que ele fez o melhor dele, ele tava querendo me educar e tudo, mas o que ele falou foi algo do tipo, doutor, você entra aqui, se seu pai se matar, se sua mãe se matar, se seu irmão se matar, seu amigo se matou, cara, vida que segue. Caramba. Eu achei muito duro, mas hoje eu entendo que é a visão de mundo dele. Talvez ele tava me coachando ali pra eu seguir em frente, pra eu não deixar as coisas me perturbar. Eu entendo a parte positiva do que ele quis passar. Só que na hora só entrou a parte negativa. E a parte negativa foi, se pra eu vencer aqui eu tenho que ser desse jeito, cara, esse é um jogo que eu não posso ganhar.